aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Professor Cenourinha aqui mais uma vez, galerinha, trazendo mais uma aula da maravilhosa e gostosinha Física Ótica para vocês. E aí, galerinha, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bora então estudar na aula de hoje nada mais, nada menos do que espelhos esféricos, galerinha. Essa matériazinha deliciosa para a gente estudar. Beleza? Bora lá, galera. Espelhos esféricos, pessoal. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é o que são espelhos esféricos. Os espelhos esféricos, eles nada mais são do que superfícies curvilíneas que são reflexivas. Ah, professor, que monte de palavra difícil. É simples, galera. Eles são superfícies curvas, onde uma parte delas vai funcionar como um espelho, seja a parte de dentro ou a parte de fora. E nós temos, galera, dois tipos de espelhos reflexivos. Nós temos o espelho côncavo, que é o que a parte de dentro dele faz a reflexão. Aqui vou dar alguns exemplos do espelho côncavo para vocês, galerinha. O espelhozinho que o dentista utiliza, por exemplo, é um espelho côncavo. O espelho de maquiagem que as meninas usam muito também é um espelho côncavo. E além do espelho côncavo, galerinha, nós também temos os espelhos convexos. E os espelhos convexos são aqueles que a parte de fora da circunferência é que fazem a reflexão. Os exemplos de espelhos convexos. Os retrovisores que a gente tem nos carros, galera, são espelhos convexos. Aqueles vidros, aqueles espelhos que tem geralmente em lojas, geralmente nas ruas, para poder ver todo o ambiente, geralmente para o motorista poder conseguir estacionar. Esses vidros, galerinha, eles também são espelhos convexos. Olha que legal! Então, galerinha, vocês podem ver que é uma matéria muito importante, que é muito utilizada no nosso dia a dia. Ah, professor, e como que eu vou pegar quando é côncavo e quando é convexo? Simples, pessoal. Côncavo, vocês podem ver que ele já tem uma forma de dizer já meio fechada. Então, côncavo, você já pensa em algo fechado, na concha fechada, e é essa parte de dentro aqui que vai ocorrer a reflexão. Beleza, galera? Agora, convexo, você já consegue ver que é um pouco mais aberto a fala. E aí, vocês vão imaginar a curva mais aberta, e essa parte de fora que seria a reflexão. Beleza, galera? Coisa simples, maravilhosa para a gente estudar. Elementos de um espelho esférico, galerinha. A primeira coisa que a gente vai ver vão ser os elementos de um espelho côncavo. Em um espelho côncavo, a gente tem um eixo principal, que seria uma reta que passa exatamente no meio do espelho, galerinha. A gente vai ter o centro de curvatura. Ah, professor, o que é o centro de curvatura? O centro de curvatura, pessoal, ele nada mais é do que o centro da circunferência que forma o espelho. Esse espelho aqui, galerinha, ele é um arco de circunferência. Aí, se vocês continuassem os dois lados dele, ele formaria uma circunferência perfeita. Esse centro de curvatura é o centro dessa circunferência. Beleza, galerinha? Aí a gente também tem o foco, que é o foco do espelho. E a gente vai ter o vértice, que é o encontro do eixo principal com o espelho. Ah, professor, como que eu sei quando é um espelho côncavo e quando é um espelho convexo? De outra forma. Desse jeito aqui, galerinha. Eu sei que esse é um espelho côncavo porque a parte de dentro dele não tem esses três risquinhos. Quando tem esses três risquinhos, lembra da nossa aula passada? Simboliza que é um espelho. Mas como os três risquinhos estão para a parte de fora, então quer dizer que a parte de dentro é a parte reflexiva. Entenderam? Não. Se os três risquinhos estiver de um lado, o outro lado é o que faz a reflexão. Então, como os três risquinhos estão para a direita, o lado esquerdo é o que faz a reflexão. Como o lado esquerdo é o lado fechado, eu sei que é um espelho côncavo. Beleza, galera? Ah, agora eu entendi! Vamos ver então o quinto elemento de um espelho côncavo, o ângulo de abertura, galera. Como eu falei para vocês, esse espelho é um arco de circunferência, ou seja, a gente tem uma circunferência completa e a gente pegou só uma parte da circunferência. E esse ângulo de abertura é o ângulo que tem esse arco de circunferência.
Nesse caso aqui, eu chamei o nosso ângulo de ângulo θ. E esse ângulo é chamado de ângulo de abertura. Beleza, galera? Esses são os 5 elementos de um espelho esférico. Quais são os elementos de espelho esférico, então? Não sei. Primeiro, o eixo principal, que é o eixo que passa exatamente no meio do espelho. Segundo, centro de curvatura, galera. Terceiro, nosso foco. Quarto elemento, o vértice. E por último, mais ou menos importante, o ângulo de abertura. Beleza, galerinha? Coisa simples pra gente. Bora dar continuidade, então. Vou mostrar pra vocês no espelho convexo, só pra mostrar que é a mesma coisa. No espelho convexo, como eu falei pra vocês, olha, galerinha, presta atenção. Os 3 risquinhos estão pro lado direito do espelho. Ou seja, o lado esquerdo é o que reflete e o lado esquerdo é o lado aberto. Por isso que eu sei que é um espelho convexo. Beleza, galera? Então, pessoal, aqui, mesma coisa do espelho côncavo. Eu vou ter um eixo principal, que é o eixo que passa no meio do espelho. Vou ter o centro de curvatura, que é o centro da circunferência que forma o espelho. Vou ter o foco, que é o foco do espelho. E vou ter o vértice, que é o ponto de encontro que o espelho faz. E vou ter o vértice, que é o ponto de encontro do espelho com o eixo principal. São as mesmas coisas, galinha, só que agora do lado direito, porque a curvatura do espelho está para o lado direito. Beleza, pessoal? O último elemento, como eu falei para vocês, o ângulo de abertura, que é a mesma coisa. O ângulo de abertura também chamei de θ. Beleza, pessoal? Revisando então, elementos de um espelho esférico. Quais são? De novo, galera. Primeiro elemento, Água. segundo elemento, pessoal. Terra. Terceiro elemento. Fogo. Quarto elemento. Quinto, mas não menos importante, cenoura. Revisando então, elementos de um espelho esférico. Quais são? De novo, galera. Primeiro elemento, eixo principal, é o eixo que passa no meio do espelho. Segundo elemento, pessoal, centro de curvatura. Terceiro elemento, foco. Quarto elemento, vértice. E quinto, mas não menos importante, o ângulo de curvatura. São esses os 5 principais elementos de um espelho esférico, beleza, galera? Não pode esquecer. Belezinha? O foco, pessoal, vocês podem ver aqui, ó, que o foco ele está no meio do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Vamos pensar comigo. Se o centro de curvatura é o centro da circunferência que forma o espelho, então imaginemos que eu tenho uma circunferência e que esse centro de curvatura é o centro dessa circunferência. Pensa comigo, pessoal. Então, esse segmento do vértice ao centro de curvatura, do vértice ao centro de curvatura, é o raio da minha circunferência, pessoal. Vocês conseguem enxergar isso? Eu tenho uma circunferência, o centro de curvatura é o centro da circunferência e do centro até a borda da circunferência eu tenho o raio. Beleza, pessoal? E o foco, pessoal, ele fica exatamente no meio desse caminho. Isso é propriedade do espelho esférico. Ou seja, o foco vai ser o raio dividido por 2, a posição do foco. Beleza, pessoal? Isso é algo importante para vocês terem na cabeça também. O foco fica no meio do caminho entre o vértice e o centro de curvatura. Ou seja, é o raio dividido por 2. Beleza, galerinha? Dando continuidade, então, nitidez de um espelho esférico. A nitidez de um espelho esférico, galerinha, é o seguinte. A nitidez é o quão similar, o quão simétrica a imagem formada pelo espelho vai ser igual ao objeto que a gente tem no mundo real. Só que, galera, todo espelho esférico vai ocorrer alguma deformação, vai promover alguma deformação na imagem. Só que, galerinha, os espelhos esféricos sempre vão promover alguma deformaçãozinha na imagem. Nunca vai ser uma imagem perfeita. Já os espelhos planos sempre vão
formar uma imagem perfeitamente nítida. Por esse motivo, galerinha, por os espelhos planos formarem uma imagem perfeitamente nítida, eles são chamados de espelhos estigmáticos, galera. Já os espelhos esféricos, por não formarem uma imagem perfeitamente nítida, eles vão ser chamados de espelhos astigmáticos, galerinha. Então vamos ficar esperto que podem ser palavras que podem cair no vestibular. Ah, professor, mas se os espelhos curvos não formam imagens perfeitamente nítidas, como que a gente enxerga as imagens? Nem você falou pra gente que os espelhos que a gente encontra na rua são espelhos convexos, os espelhos que a gente usa para maquiagem são espelhos côncavos. Como que a gente enxerga a imagem se ela não é nítida? É simples, pessoal. Os espelhos que a gente encontra no mundo real, pelo menos costumam ser espelhos gaussianos. Ah, professor, mas o que são esses espelhos gaussianos? Os espelhos gaussianos, galerinha, são espelhos com ângulo de abertura de no máximo 10 graus. Desse jeito aqui, galerinha. Aqui a gente tem um espelho côncavo e o ângulo de abertura desse espelho é de no máximo 10 graus. Desse jeito, galerinha, vocês conseguem garantir uma condição de nitidez mais ou menos. Já não é perfeitamente nítido como um espelho plano, mas já não é algo totalmente embaçado, é algo que a gente consegue distinguir. E aí esses espelhos são chamados de espelhos gaussianos. Qual é a vantagem deles em relação aos espelhos esféricos normais? É que eles têm uma condição de nitidez aceitável. Beleza, pessoal? Imagens formadas por espelhos esféricos. Agora a gente entra na parte bacana da matéria, a parte gostosinha de passar para vocês. É simples, galerinha. Aqui, por exemplo, eu tenho um espelho côncavo. No espelho côncavo, galera, a gente vai ter 5 casos de imagens que ele pode formar. Vamos ver, a gente vai ver os 5 casos e eu vou explicar cada um para vocês, beleza? Então vamos lá. O primeiro caso, pessoal. No primeiro caso, a gente vai ter o objeto antes do centro de curvatura. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho o nosso espelho côncavo e tenho a nossa amada e querida cenourinha antes do centro de curvatura. Para a formação da imagem, galera, é padrão. Tanto para espelhos quanto para lentes que a gente vai ver na próxima aula. Vai ser sempre do mesmo jeito, então prestem atenção nessa parte. É o seguinte, vocês vão pegar o topo do objeto e vai fazer esse processo. Paralelo, foco, foco, paralelo. Vamos de novo, galera? Vamos lá. Vocês vão pegar o topo do objeto e vai fazer o seguinte, galerinha. Primeiro raio de luz, vocês vão traçar paralelo ao eixo principal. Vai traçar um raio paralelo. Quando atingir o espelho, galerinha, ele vai sofrer reflexão. E essa reflexão vai sempre para o foco. Qualquer raio de luz que bater nesse espelho vai para o foco. E é por isso que a gente faz desse jeito. Vamos lá. Paralelo, bate no espelho, sofre reflexão, vai para o foco. E o segundo raio de luz que vocês vão pegar, galerinha, vai direto para o foco. Então vai fazer foco e sai paralelo. Desse jeito, galerinha. Então vamos de novo. Paralelo, foco, foco, paralelo. E no encontro dos raios de luz é onde eu vou ter a imagem da cenourinha formada, galera. Vocês conseguiram entender? É desse jeito que as imagens são formadas nos espelhos esféricos. Paralelo, foco, foco, paralelo. E formou a imagem. As características dessa imagem, pessoal, ela é menor, invertida, porque está de ponta cabeça, e agora vem a principal característica do espelho côncavo, galera. Ela é real. Ah, professor, mas uma imagem real? Como assim? Então, galerinha, espelhos que formam imagens reais, se você estiver de frente para um espelho côncavo e você estiver atrás do centro de curvatura dele, você vai olhar para ele e não vai enxergar nada. Ele não vai estar refletindo nada. Essa imagem real que ele forma, nada mais é, galerinha, do que uma imagem projetada. Ou seja, se tivesse uma parede aqui, onde está a cenourinha imagem, a cenourinha imagem seria projetada de ponta cabeça nessa parede, galerinha. Então, imagens reais nada mais são do que espelhos que formam projeções.
como se fosse projetor mesmo, galerinha. O projetor que a gente usa nas salas de aula, o projetor que o pessoal de empresa usa. É exatamente desse jeito que eles formam. É um conjunto de espelhos que atua dentro do projetor. Então, imagens reais são imagens que são projetadas para o mundo real. E aí a gente só vai conseguir enxergar elas se elas forem projetadas sobre uma tela, sobre uma parede, algo do tipo. Senão a gente não vai enxergar nada. Beleza, galerinha? Vamos dar continuidade então. Nosso segundo caso, a cenourinha está sobre o centro de curvatura. Então, objeto no centro de curvatura. É o mesmo processo para formar os raios de luz, galerinha. Paralelo, foco, foco, paralelo. E do encontro dos raios de luz, eu vou ter a formação da imagem. Vamos de novo, pessoal? Paralelo, foco, foco, paralelo. E aí, do encontro dos raios de luz, a gente tem a formação da imagem. Nesse segundo caso aqui, galerinha, quando a cenourinha objeto está sobre o centro de curvatura, a nossa imagem vai ser simétrica, ou seja, o tamanho da imagem é igual ao tamanho da cenourinha objeto. Ela vai ser invertida porque está de ponta cabeça e vai ser real também, porque está no mundo, está no lado real do espelho. Lembra da aula passada, pessoal? Aqui a gente tem o lado real, a parte da frente do espelho, a parte onde a gente está olhando para o espelho. E atrás do espelho, que é o mundo virtual, que seria dentro do espelho. Isso da nossa aula passada. Terceiro caso, galerinha. Nosso terceiro caso, a cenourinha está entre o centro de curvatura e o foco. Beleza, pessoal? Mesma coisa, a gente vai fazer paralelo, foco, foco, paralelo. E do encontro dos raios de luz, a gente vai ter a formação da nossa imagem, pessoal. E a imagem, nesse caso aqui, ela é maior, ela é invertida porque está de ponta cabeça, e ela também vai ser real, galera, porque está no mundo real. Belezinha? Então vamos para o quarto caso, galerinha. O quarto caso, ele vai ser um pouquinho mais complicado. É quando a cenourinha vai estar em cima do foco. Quando a cenourinha está em cima do foco, os primeiros dois raios de luz a gente consegue fazer. Vai fazer paralelo, foco. Só que para traçar o foco paralelo, não tem como a gente traçar um raio de luz direto daqui para o foco aqui embaixo. Nesse caso, galera, quando não tem como o raio de luz ir para o foco, a gente leva ele para o vértice. Com o raio de luz, em vez de ir para o foco, porque não tem como ir para o foco, a gente joga ele para o vértice. Quando jogamos ele para o vértice, aí ele vai sofrer uma reflexão normal. Ângulo de reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E é isso aqui que a gente vai ter, galerinha. Esses dois raios de luz formados, eles são paralelos, pessoal. Essa imagem vai para o infinito e nunca vai se formar. Quando isso acontece, a gente diz que a imagem é imprópria. Quando isso acontece, a gente diz que a imagem é imprópria, pessoal. E aí, nesse caso, não temos formação de imagem. Esse é o caso que não tem como formar uma imagem. A cenourinha não tem imagem. Beleza, pessoal? Quinto caso, então. Vou esperar vocês fazerem em casa aí e depois eu quero ver. Tô esperando. Já fizeram? Tá pronto? Demorou já, hein? Vamos! Brincadeira, galerinha. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Ó, vamos lá, ó. A cenourinha. Quinto caso, ela tá entre o foco e o vértice, pessoal. Nesse caso aqui vai funcionar desse jeito. Paralelo, foco, padrão. Só que agora, pessoal, vocês podem ver que se eu jogar o raio de luz pro foco, ele vai para trás o raio de luz. Eu preciso que o raio de luz vá para frente. Então eu vou jogar no vértice de novo, galerinha. São os dois casos que a gente joga o raio de luz no vértice. Quando a cenourinha está sobre o foco e quando a cenourinha está entre o foco e o vértice. Beleza, pessoal? Então, ó, raio de luz vai para o vértice e do vértice ele vai sofrer uma reflexão normal. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. E é isso aqui que a gente vai ter. Ah, professor, os raios de luz não se encontraram de novo. E aí, não vai ter formação de imagem de novo? Então, galerinha, nesse caso aqui, nesse único caso, a gente vai ter o prolongamento dos raios de luz. Vocês podem ver que aqui para baixo
Esses raios de luz nunca vão se encostar, mas para cima eles se encostam. Então vocês têm que fazer o prolongamento desses dois raios de luz refletidos. Desse raio de luz aqui que veio para o foco e desse raio de luz aqui que foi refletido pelo vértice. E do prolongamento desses dois raios de luz, vocês vão formar a imagem da cenourinha. Dessa vez, pessoal, ela vai ser maior, revertida ou direita, como vocês preferirem chamar, e virtual, pessoal. Esse é o único caso que o espelho côncavo forma uma imagem virtual. Ou seja, no único caso que a gente consegue enxergar uma imagem do espelho côncavo, vai ser uma imagem maior. E é por isso que o espelho côncavo ele é utilizado geralmente para aumentar as imagens, galera. Por isso que ele é usado por dentistas e por isso que ele é usado em espelhos de maquiagem. Só que ele só funciona se a gente estiver olhando bem perto dele. Quando a gente vai entre o foco e o vértice dele. Senão a gente não vai enxergar nada. Ele só vai projetar imagens, porque ele vai estar formando imagens reais. Tá vendo como física ótica é maravilhosa, galera? Uma delícia essa matéria. É mesmo, é? Vamos agora, pessoal, para os espelhos convexos. O espelho convexo, galerinha, só vai ter um caso, porque não tem como a gente colocar o objeto dentro do espelho. Então, o objeto sempre vai estar no lado esquerdo do espelho. Independentemente se ele estiver perto ou longe, ele vai estar no lado esquerdo do espelho. Então, galerinha, aqui eu tenho a nossa cenourinha. Eu coloquei ela longe do espelho, mas por colocar. Vocês podem colocar, se vocês quiserem fazer na sua casa também, em qualquer lugar do espelho. E vamos fazer o mesmo procedimento, pessoal. Vai ser o seguinte: paralelo, foco. Só que agora, pessoal, pensa comigo. O raio de luz está vindo e indo para o foco. Só que o espelho está aqui, ó, galera. Então o raio de luz vai bater e vai entrar no espelho? Não faz sentido. Então o raio de luz bate e é refletido, pessoal. E a reflexão é o prolongamento desse raio de luz aqui, ó, pessoal. Então desse jeito aqui. Ele faz paralelo, foco e dá volta é que forma um raio de luz formado. Entenderam, galera? Vamos de novo. Paralelo, foco, do prolongamento eu tenho um raio de luz. Entenderam? Só que agora, galera, não tem como eu jogar o raio de luz direto pro foco de novo. Porque se eu jogar ele direto pro foco, ele vai bater no espelho e vai ser refletido. E nem esse raio de luz aqui. Então, galerinha, mais uma vez, a gente tem que jogar o raio de luz no vértice. Jogou no vértice, sofre uma reflexão normal, aí ele vai fazer vértice, reflexão. E dessa reflexão aqui, a gente faz o prolongamento dela e a gente vai ter a formação da imagem, pessoal. Conseguiram entender? São dois prolongamentos para o espelho convexo. A gente vai fazer paralelo, foco, faz o prolongamento. Vértice, faz a reflexão, faz o prolongamento. Conseguiram entender, pessoal? E do encontro dos dois raios de luz, a gente tem a formação da nossa cenourinha. E aí a gente vai ter a formação de uma imagem menor, uma imagem virtual e uma imagem direita, pessoal. Ou revertida, como vocês preferirem chamar. Porque o lado direito da cenourinha imagem é o lado esquerdo da cenourinha objeto. Conseguiram entender, pessoal? Uma matéria deliciosa. E os espelhos convexos, professor, por que eles são usados para os espelhos de rua e para os retrovisores? Porque, galerinha, ele só vai ter esse único caso. Ou seja, todas as imagens que aparecerem na frente do espelho convexo vão aparecer menores dentro do espelho. Se elas vão aparecer menores dentro do espelho, vocês concordam comigo que o mundo dentro do espelho cresce? Ou seja, se eu tiver uma garrafa desse tamanho na frente do espelho, dentro do espelho, a garrafa vai ficar menor, pessoal. Ou seja, eu consigo enxergar muito mais coisa dentro do espelho. E é por isso que ele é utilizado para retrovisores, por exemplo. Porque a gente precisa de um campo visual muito grande nos retrovisores. A gente precisa enxergar tudo que está atrás da gente. E se fosse um espelho plano, a gente enxergaria as coisas em tamanho real, digamos assim. E aí não conseguiríamos enxergar realmente o trânsito que está atrás da gente. Conseguiram entender, pessoal? Qualquer dúvida, alguma coisa, meu WhatsApp está liberado para vocês. Podem perguntar. E a aula de hoje foi essa, pessoal. Acredito que vai ser uma aula mais rapidinha. Algo simples para vocês e algo gostosinho. Paralelo, foco, foco, paralelo. As propriedades dos espelhos esféricos. Quando é um espelho côncavo, quando é um espelho convexo.
E aí, só sucesso, pessoal. Beleza? Qualquer coisa, alguma coisa, podem me procurar. Eu sou o professor Cenourinha. Beijo na bunda de vocês.